Olá a todos, eu sou Matheus Larsan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Diante da gravidade da situação em que estamos, eu sou obrigado a fazer essa exposição. Quais são os interesses da resistência de Dom Williamson? O que ele quer de fato? Quais foram as suas ações e seus atos desde o início até aqui? Hoje, meus caros amigos, será colocada na mesa a vida de Dom Williamson, seu muito antigo apoio à Rússia e, por fim, os perigos imensos que a sagração de Dom Viganò traz. Muitas coisas que eu direi hoje serão fatos, outras tantas serão perguntas e outras ainda serão conjecturas de possíveis respostas a essas perguntas. E todas as minhas conjecturas serão sempre baseadas em fatos. Os fatos não serão expostos como se a intenção fosse de meramente incriminar, de jogar na cara, mas são os fatos que fundamentam fatos futuros. E os escândalos, normalmente, são a grande conclusão de um longo planejamento. E sempre vale o aviso. Se o fato te incomoda, então quem tem que mudar é você e não o fato. Porque o mesmo Williamson, que foi um dos maiores promotores de um acordo da fraternidade com Roma na década de 80, hoje se coloca como um herói intransigente da resistência contra a acordista fraternidade. Meus irmãos, Dom Williamson é, e sempre foi, por um lado, responsável por criar problemas através de sabotagens e incentivos a revoltas, e por outro, criador de uma falsa solução para aglutinar os insatisfeitos e impedi-los de chegar, de fato, a uma verdadeira solução. Quando foi necessário impedir que a fraternidade se radicalizasse, Williamson apoiou o acordo. Quando o acordo veio, Williamson liderou o anti-acordo. Sistematicamente, ao longo de 50 anos, Williamson foi, coerentemente, anti-solução. Porque um dos bispos sagrados para preservar a missa tridentina defenderia a missa nova. Principles are clear and the wrongness of the Novus Ordo Mass as a whole is clear. But does that mean that every Novus Ordo Mass is invalid? The golden rule is this, that the absolute rule of rules seems to be this. Do whatever you need to nourish your faith. If to nourish your faith you need to, and the Archbishop said, if you want to look after your Catholic faith, stay away from the new Mass. That he did say. So, but if, for instance, should I attend a society Mass, I take the position, do whatever you need. If you need to attend a society Mass, a decent society Mass, just like she's spoken of a decent Novus Ordo Mass, if you need to attend a decent society Mass in order to nourish your faith, go to the society Mass. If you need to stay away from every society Mass in order to protect your faith, then stay away from every society Mass. So there's not something that you can say to everybody. It's case by case, in my opinion. Porque um bispo conhecido por suas falas antissemitas levaria um rabino para palestrar num seminário católico tradicional. Porque o Williamson consagra o herói anti-pedofilia do modernismo, Dom Viganò, sendo que ele mesmo é quem mais defendeu pedófilos na história da tradição católica e hoje ainda mora com um pedófilo na mesma casa. Thanks to Francis, his eyes opened. It's a McCarrick scandal in the US. When he was papal nuncio, there was a cover-up for pedophilia, and that gave him a shock, you know. É preciso que vocês entendam como funciona o processo de infiltração. O infiltrado nunca é o pedófilo. O infiltrado é quem coloca o pedófilo. E Dom Williamson já há 30 anos tem acobertado pedófilos dentro da fraternidade, começando pelo caso do padre Urtgoit. Então, pessoal, contar aqui brevemente o caso do Urtgoit, tá? Primeiro mostrar aqui as fontes, tem o site do Virgem Maria, tem esse PDF aqui que está em inglês, vocês podem traduzir no Google Tradutor depois. Aqui o PDF número 2, um pouco mais completo. E tem também aqui no Tradition in Action. Então a gente vai lendo mais ou menos os três aqui, eu vou passando só para dar uma geral na história. Muito bem,
Então, a história é a seguinte: no ano de 1987 foi descoberto dentro do Seminário da Fraternidade de Lareja, na Argentina. O superior da época era o padre Morello, que o tal Ruth Goethe tinha tendências homossexuais e coisas muito, muito estranhas. Pois bem, aqui vai contando algumas histórias que ele não se portava adequadamente na hora do banho e coisas dessa natureza. Então o Morello prontamente quis botá-lo para fora. Lembrando que, então, prontamente o padre Morello quis colocá-lo para fora, só que o então, na época, ainda padre Galarreta, que era o superior geral da América Latina, né, superior da América Latina Fraternidade, fez uma intervenção, supostamente porque, segundo foi o testemunho do padre Morello, a família Calderon pediu para não mexer com o Ruth Goethe. E aí, bem, a situação foi escalando. Depois de algum tempo houve a sagração dos bispos, né? Deixaram esse assunto de lado depois da sagração. Aí alguns fiéis, inclusive o Dr. Bond, que era o superior de um colégio, que no futuro chegou a vazar isso, colocar em público mesmo, bem, começaram a cobrar explicações. E aí, vamos fazer o quê? O que vai fazer? O que vai fazer? E aí o Williamson, ele fez uma jogada. O que ele fez? Ele afastou o Ruth Goethe, que é esse seminarista problemático, do seminário de Lareja, colocou em um outro priorado na Argentina e depois o trouxe para os Estados Unidos. E como o Morello já estava pedindo a cabeça do Ruth Goethe, o que o Williamson fez? O Williamson fez o Ruth Goethe assinar uma carta pedindo desculpas e tentando se justificar e colocando o pingo nos is. E vocês vejam o seguinte: foi o Williamson que pediu para o Ruth Goethe fazer e entregou para Dom Lefebvre. E aí, quando Dom Lefebvre chegou para fazer algumas ordenações, ele recebe a carta do Ruth Goethe e fala para o Williamson: aceita esse cara, mas fica com o olho de águia em cima dele. Claramente caiu no golpe do Williamson, foi toda uma orquestra aí. Aí a primeira pergunta: por que protegeram o Williamson? Por que o Williamson protegeu o Ruth Goethe tão escancaradamente? Não se sabe, suspeita-se apenas. Mas aí o Ruth Goethe acabou virando professor de dogma, latim e música sacra. Eu escutei que de música sacra ele era muito bom mesmo. Mas bem, acabou que não adianta, porque imaginem um padre que não tem menor condição moral de ser padre. É exatamente o que aconteceu, até que em 97 o Felé e aquele outro superior da escola que eu tinha mencionado vazaram isso daí. E aí, bem, começaram a aparecer casos de pessoas que tinham sofrido abusos e toques indecentes, começaram a pedir indenizações altíssimas. E assim, a coisa foi escalando num nível que nesse segundo PDF aqui mostra um pouco melhor, tá? Porque ninguém resolveu na hora que era para resolver. Aí teve um rolo de tentar ameaçar testemunha para impedir de sair dos Estados Unidos, para não ter que testemunhar contra o Eric Ensign. Colocaram a máfia aqui no meio. Assim, uma loucura, tudo por quê? Porque estavam acobertando pedófilo, acobertando escândalo, acobertando abuso. No fim das contas, esse Ruth Goethe foi afastado do seminário, colocado para fora mesmo. E bem, ele foi arrumar refúgio no modernismo com um bispo do Paraguai, Cidade do Leste. E bem, a coisa foi escalando, infelizmente até hoje ele nunca pegou cadeia, ficou por isso mesmo. Mas aqui está a cara do Ruth Goethe, esse aqui é o padre Morello. E é interessante porque o Williamson, lá em 97, ou seja, 10 anos depois, imagina pessoal, 10 anos depois, uma ordenação de alguém que não tinha a menor condição de ser ordenado. O Dom Williamson, ele expulsou o padre Morello da fraternidade. Por quê? Porque um dia antes da ordenação do Ruth Goethe, o Morello, que morava na Argentina, foi para os Estados Unidos tentar impedir essa ordenação. O Williamson ficou chateadíssimo com o que estava acontecendo, e aí ele fez ali uma manobra, e alguns dias depois desse acontecido, ele expulsou o padre Morello por sedevacantismo. Aí bem, eu não sei se na época o padre Morello já era sedevacantista, mas de fato depois disso ele se tornou sedevacantista. Mas aí veja a incoerência, né? Então ser homossexual, ser pedófilo, pode. Ser sedevacantista, não pode.
Só que 10, 15 anos depois, aí Dom Wilson vai falar, se puder ir, se precisar de uma missa sede vacantista, quem sou eu para dizer que você não pode? Se eu precisar sagrar um bispo sede vacantista, então vamos ter que sagrar, né? O importante é manter as ordens, não sei o quê. Assim, é tudo mentira, pessoal. Esse cara é infiltradaço. Eu sinto muito aí a quem tem uma certa estima pelo Dom Williamson, tá? Admiro, mas isso aqui é história, tá? Provado. Não confio aqui no Virgem Maria. Vem aqui, ó, Tradition Action. Se eu não me engano, esse pessoal aqui, ele tem alguma ligação com a TFP. Ou tinha o pessoal das antigas, o Ashla Santos Yamarino escreve aqui. Bem, então vocês podem ler, ver as fotos, tem as versões elas batem, mas todos eles ali casos assim, você fica assim, meu Deus, por que ninguém fez nada, né? Opa, acho que eu abri um link errado aqui, mas são 4 partes, que é, o Rutgerd sai da Argentina e vai para os Estados Unidos ser professor e padre por Dom Williamson. E lembrando, né, que 15 anos depois o Dom Williamson vai morar com um padre pedófilo lá em Londres. Então e vem de muito tempo esse acobertamento na fraternidade. Muito tempo. Tá? Bom, esse é o pedaço do vídeo que eu vou mostrar para vocês e a gente já continua. Vocês acham que esse é o único caso? Eu recomendo que vocês assistam um documentário sobre os abusos sexuais na Fraternidade na Resistência e o acobertamento que Dom Williamson, Dom For, Dom Tomás de Aquino, Schmidberger, Dom Galarreta e Dom Felé fazem quando seus padres foram descobertos. Aqui eu vou colocar um resumo de 10 minutos do vídeo. O vídeo original tem meia hora, saiu alguns anos atrás, feito pelos fiéis da Resistência Católica. Deixo aqui, daqui a 10 minutos eu volto pro vídeo com vocês. Aqui é Dom Tomás de Aquino que está falando. Então, eu vi a sua pergunta a respeito do padre Penhol. Olha, um padre Piver, que é advogado, que fazia parte da comissão da fraternidade para casos assim, especiais, difíceis, de casamento e outros. Então, penso que incluía esse tipo de caso também. Ele falou, olha, o padre já cumpriu a pena dele e se o comportamento dele está retificado, está bom, deve se deixar assim. Eu penso que não é bom tornar isso público, porque ele atualmente atende, quando eu passei lá na França, ele estava atendendo uma família que está ao par da situação, mas vê que ele está arrependido e corrigido. Então, eu acho bom não botar isso assim em público. Continua? Então, isso aí o que eu penso, acho que é melhor fazer assim. Claro, a gente tem vontade às vezes de botar ordem na casa, mas nem sempre uma divulgação de uma notícia é o melhor bem. Agora, se ele pertence à resistência ou não, pois bem, ele não fazia parte assim, não faz parte do... A resistência não é uma instituição. Então, aqueles que pensam que não se deve fazer acordo com Roma, assim, essencialmente é esse ponto que caracteriza a resistência, então se aproximam, mas ele não faz parte assim como faz parte de uma congregação. Então o padre está sozinho, a qual algumas pessoas recorrem. Muito boa, aliás, o que chamava ele, o pai faleceu, é a família. Ele tem irmãos também. Então essa família que chamou ele, e ele reza a missa lá, os filhos serviam a missa. E a família é muito esperta, uma família assim, não são bobinhos não. Ele tinha sido chefe na França, então eles chamavam, porque achavam que ele estava redimido, né? Então ele enviou uma grande bênção. Deus abençoe o seu trabalho e toda a sua vida. Como esse vídeo aqui é de uma reportagem da TV sueca, eu não consegui colocá-lo na íntegra por conta de direitos autorais, o YouTube fez uma restrição. Pois bem, então eu vou comentar aqui por cima e colocar algumas imagens. O ponto é que tem 2 padres, o padre Penhol, que é quem o Dom Tomás se refere no áudio, e o padre Stephen Abraham, que também foi expulso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X por abusos de menores.
E nesse vídeo da TV sueca, eles vão estar investigando esse padre Stephen Abraham, que mora com Don Williamson. E aí o Monsignor Forr é questionado sobre o Stephen Abraham, e ele diz basicamente, a gente tenta fazer o possível para preservar, para salvar a alma de todas as pessoas. Como nós vimos que o padre já está melhor, agora a gente vai fazer o possível para não colocar em perigo mais ninguém, mas sim ele trabalha conosco mesmo. E bem, no final mostra o padre Stephen Abraham trabalhando com algumas crianças, sendo coroinhas na missa, etc. E esse Stephen Abraham mora com Don Williamson e a TV tentou conversar com eles e bem, o padre saiu correndo, basicamente é isso. Infelizmente, não apenas esses padres pedófilos foram acobertados na fraternidade, como também muitos deles foram imediatamente aceitos na resistência de Don Williamson, favorecendo a injustiça ao escapar de seus crimes. As suspeitas de infiltração não recaem apenas em Don Williamson, como também caem em Monsignor Jean-Michel Forr. Num dossiê feito pelo ex-membro da fraternidade, o atualmente padre sede-vacantista Ruiz denunciou em uma carta aberta publicada no final de 2014 para tentar impedir a sagração de Dom Forr. Nesse dossiê, o padre Ruiz relata os bastidores do encobrimento do padre pedófilo Ruth Goethe e a perseguição sofrida por todos aqueles que tentaram denunciar. Padre Ruiz também conta um relato de um fiel que hospedou Forr e encontrou no seu passaporte carimbos de visitas à União Soviética.
Dado que isso aconteceu durante a década de 80, nós nos perguntamos, sendo verdade a acusação, com qual interesse Dom Foy estava indo para a Rússia, para a União Soviética, no meio dos anos 80? Para fazer missão e atender fiel, nós sabemos que não foi. Então, por que ele foi? Qual é o interesse russo nisso? Assisting in his era, and amongst the heads of state, there is only one who is standing up to the forces of evil. Don't count on Boris Johnson in England. Don't count on Macron in France. Don't count on Draghi in Italy. It's Vladimir Putin, who may be no angel and no saint, but nevertheless he is a man of intelligence and great courage. And at the Russia, he has the means of standing up to the one world government. A few days ago, I was very impressed. It was a group of Polish ladies, Catholics, who all understood that Vladimir Putin was right. I was very surprised. Because, and if necessary, see in those who are often your enemy, this time your true friends. The Russians are fighting in Ukraine, but not in such a way as to smash or crush Ukraine. To the purpose of Vladimir Putin, he has said, is to denazify and demilitarize the Ukraine. But foolish Europe is following the United States, or may well become worse. They played the trick of COVID. They played the trick of Ukraine provoking since 2014 Russia. Russia has needed to defend itself. The real aggressor, attacker, is not the apparent attacker. Russia was provoked for several years from the Ukraine by the agents of the United States. As you perceive it by your faith, and that will be the greatness, the real greatness of your country. We are promised a heavy punishment. It will come a great triumph of the church. We are told that England, China and Russia will all convert. It will be the most glorious triumph in all the history of the church. And after that comes the Antichrist. So events in the world flow backwards and forwards like the... Vocês se lembram daquele rabino que Don Williamson levava no seminário da Fraternidade nos anos 80? Pois é, esse rabino é duguinista. E falando em rabino, o padre Ruiz também relata o que ele viu em Lareja, na Argentina. Um funeral judaico do pai do padre For, que aconteceu numa sala de sua casa. Eu recomendo muito que vocês leiam o documento na íntegra e prestem bastante atenção para as genealogias de grandes figuras do movimento tradicional. Padre Ruiz apresenta documentos que comprovam a ascendência de Calderon, Schmidberg, Felé e outros que todos têm ascendência judaica. E no site do mesmo dono do Hora Santífica, canal recomendado no último vídeo do Thread Talk, é contado o caso de como o padre Schmidberg, enquanto superior-geral da fraternidade, enganou Dom Lefebvre na questão dos novos ritos de ordenação, fazendo-o acreditar erroneamente que as alterações de Paulo VI eram simplesmente a adoção de um rito oriental. Todas essas pífias argumentações já foram devidamente refutadas pelo padre Checada, que provou, de uma vez por todas, que tais novos ritos são absolutamente inválidos e totalmente nulos. Aqui eu aproveito para pontuar que não sou eu quem estou acusando ninguém de nada. Eu não sou racista, porque racismo é pecado. Meus problemas contra a religião judaica se devem ao fato de que sou católico e não judeu. Eu quero a conversão dos judeus como todo bom católico. Mas ressalto aqui a incoerência, não minha, mas de Don Williamson, de acusar e atacar os judeus de fora, mas proteger os de dentro. E ele realmente não parece se importar tanto com isso, porque em 2017 Don Williamson consagrou o bispo Zenderras, que comprou uma, pasmem, sinagoga por $1,5 milhão e reformou para sua residência, como vocês podem ver na foto. Detalhe que esta mansão é no mesmo bairro que uma das casas de Hillary Clinton. Ou seja, um bispo da resistência mora no mesmo bairro da Hillary Clinton. Tá pobre o coitado, né? Então, e como é que eu sei disso? Além da notícia do Moshe Now,
Eu também conheço um padre que era da Resistência e morou com o bispo Zenderras e confirmou esta notícia. Sabe como é que é? O clero gosta bastante de falar, especialmente de outros clérigos. E bem, sobre as incoerências da Resistência, é interessante também contar uma história deste padre, reverendo padre Ângelo Melo, que enquanto esteve na Resistência, teve um problema muito peculiar quanto à questão da missa Unacum. Isso vai servir muito bem para vocês entenderem a bagunça que é a Resistência e como, sinceramente, qualquer pessoa que vê uma história dessa aqui vai ficar com os dois pés atrás de pensar, peraí, eu estou colocando as almas dos meus filhos, a minha alma, na mão desses padres? São esses padres assim que vão fazer a resistência ao bergoglio, ao modernismo e trazer a restauração da igreja? Não vão. Acorda que, né, vamos pra... Acorda. Acorda que não é assim que o mundo funciona. Pois bem, contando aqui a história do reverendo Padre Ângelo. O Padre Ângelo ele atendia duas missões, uma no Texas e outra em Boston. A história que ele me contou é que, durante uma adoração ao Santíssimo, na Quinta-feira Santa, creio que a Quinta-feira Santa de 2020, ele pronunciou o Unacum Papa Nostrum Francisco, em comunhão com o Papa Francisco. Durante as missas da Semana Santa, o Unacum é dito em voz alta. Então, alguns dos fiéis reclamaram com Dom Zenderras, e que por sua vez reclamou com o Padre Ângelo, dizendo que lá no Texas os fiéis não gostam, então ele não pode rezar a missa Unacum no Texas. Ele achou isso muito bizarro, porque ele ainda pensava aos moldes da Resistência, de pensar, bom, se fulano é o meu papa, então eu tenho, né, até a obrigação moral de rezar em união com ele. Como é que eu vou dizer que ele é papa e não vou rezar em comunhão com o meu papa? Mas ele achou bem estranho e acabou levando essa história. Mas enfim, obedeceu e seguiu a vida. Aí, no ano seguinte, na Semana Santa de 2021, o Padre Ângelo ele estava na missão de Boston, não mais em Texas, mas em Boston. E aí, na Semana Santa, na missa de Sexta-feira Santa, ele não disse, ele omitiu o Unacum. E aí os fiéis ficaram revoltados, e Dom Zenderras ligou bravo para o Padre Ângelo, perguntando o que tinha acontecido. Então o Padre Ângelo respondeu, ô Dom Zenderras, vem cá, por que lá eu sou punido por rezar o Unacum e aqui eu sou punido por não rezar? Aí a situação foi escalando, posterior a isso o Padre Ângelo começou a estudar melhor a questão do Unacum e acabou tornando-se sede-vacantista, trabalhando inicialmente com o Bispo Sanborn, dos Estados Unidos, e depois com Dom Rodrigo da Silva, no Brasil. É muito estranho como a Resistência não tem coerência doutrinal. Há padres aceitos na Resistência que não rezam o Unacum, e outros são expulsos por não rezarem. Isso aconteceu com o Padre Rodrigo da Silva no Brasil e também com os padres franceses, como o Padre Roy e Riou. Embora não aceite sede-vacantistas, Dom Williamson sagrou em 2023 um bispo sede-privacionista, Michał Stobnik, um polonês, e sagrou Dom Balini, no Reino Unido, que muitos dizem e suspeitam de ser sede-vacantista. Eu não estou afirmando que Dom Balini seja sede-vacantista, mas o fato mesmo de não ser claro se ele é ou não é comprova o meu ponto. A Resistência está em comunhão com Roma ou não? Não sabemos, mas é certo que a Resistência está em comunhão com o Dugin. A incoerência teológica da Resistência é algo que salta os olhos. E em 2014, uma das primeiras associações jurídicas para organizar o movimento da resistência dizia na Constituição que aceitaria trabalhar com padres não na CUM. Voltas, né? Dizem uma coisa, voltam atrás, ou seja, impasses. Né? Por exemplo, né? Numa das reuniões da USML, da União Sacerdotal Nação Lefebvre, foi a primeira coisa criada, a primeira organização criada, né, pela resistência, nas atas dessa reunião, que o Padre Riou tem tudo, né, registrado, diz claramente que tanto o Monsenhor Williamson como o Monsenhor Fox iriam colaborar com os padres que não rezavam a missa Unacum, por exemplo, né? Que isso não seria um problema. Né? E hoje nós vemos o contrário, eles voltam atrás e dizem que não, porque eles leram agora que o Monsenhor Lefebvre não aceitava, então não vão aceitar os padres. Eu não quero me alongar demais nos problemas, mas percebe como é inconsistente você afirmar em documentos que aceitaria padres não na CUM e depois expulsá-los?
Na verdade, percebe como é inconsistente você não oferecer missa em união com o Papa, mas reconhecê-lo como Papa? E como isso se amarra com o que temos visto no caso Viganò? Contradições doutrinárias. Como pode Dom Tomás de Aquino ser a favor da validade dos novos ritos de Paulo VI e o padre David do Thread Talk e Dom Williamson não serem? Como podem recomendar aos fiéis irem em missa de padres de rito novo em caso de necessidade e consagrarem um bispo novo sob condição? O que é isso? Meu Deus do céu, o que é isso? Sinceramente, o que é isso? Vocês não ligam para a alma dos seus fiéis? Vocês não ligam para a validade dos sacramentos que eles estão recebendo? O que é isso? Não importa se o homem é padre ou não? Se é bispo ou se não é? Isso não é um fato relevante? É uma matéria de opinião? Como é que é isso? Isso aí é mais uma teologia sem valor, mas com preço? Que não tem fundamento, mas cobre qualquer oferta? Que vai e volta conforme as circunstâncias e oportunidades de mercado? Eu vos acuso, clérigos da resistência, de não serem claros na doutrina e colocarem em risco as almas dos seus fiéis. Aos professores Carlos Bezerra e Carlos Noguet, eu peço que se posicionem. Aos professores Carlos Bezerra e Carlos Noguet, eu peço que se posicionem contra essa escancarada ligação duguinista e gnóstica que acontece na tradição. E ao Thread Talk, eu acuso. Eis aqui os vídeos contra a gnose e eis aqui os gnósticos. Enquanto vocês estão aí fazendo vídeo e podcast contra o Dugin, seus padres estão trabalhando pro Dugin. Dom Williamson, na Polônia, quase canonizando o Putin, e incontáveis cartas de Viganò sendo pró-Rússia. Eis aqui o Frei Tiago de São José, que, ao que tudo indica, foi ordenado por Dom Williamson e, enquanto esteve na resistência, recebeu várias cartas de Dom Viganò. Aqui, pessoal, só para mostrar mesmo os 30 vídeos aqui explícitos, de algum modo, referindo-se ao Viganò à Rússia. Então, Viganò denuncia a seita cismática, a eleição de Francisco é inválida, Viganò, falsa igreja do Bergoglio, Viganò, ordem mundial, Viganò, Vaticano II, Viganò, me enganou Schneider, a Rússia, a consagração da Rússia, o pacto secreto do me enganou, e não sei o que do me enganou, e mais vídeo do me enganou, e a Ucrânia me enganou. E assim, esses aqui são com me enganou, ou no título ou na descrição. Agora, se for pegar os vídeos assim que ele cita aleatoriamente, vai passar de 100 vídeos o Frei Tiago. Frei Tiago deve ser entendido como um porta-voz do me enganou no Brasil. No canal do Frei Tiago tem ao menos uns 30 vídeos elogiando ou a Rússia ou ao Viganò. O Frei Tiago já fez live com o senhor Evandro Pontes. E do Evandro Pontes já recebeu diversos elogios. O Evandro Pontes já defendeu a Rússia na guerra contra a Ucrânia, dizendo: Dugin, me prove que o Dugin é guru de Putin. O Dugin não sabe nada, é só um panfletário, veja um trecho. Meus amigos, isso aqui não é burrice. Isso aqui, se você diz isso, é porque você trabalha para eles. Dizer que Dugin é panfletário é simplesmente desarmar a vítima. Não tem outra explicação. E o Pontes, além de dizer na live com o Frei Tiago que tem simpatias pelo sede privacionismo, lembrando que Dom Williamson sagrou um bispo sede privacionista na Polônia, ele também já disse no podcast do Lowen Talks que é judeu e procurou ser inserido numa comunidade judaica. Antes de colocar aqui, lembrando que quem fala publicamente contra eles não sou eu, mas é Dom Williamson. Estudei numa escola na Zona Sul, escola de freira, fui criado numa escola de freira. Até então eu não sabia da minha descendência judaica, não tinha a menor noção disso. Sério? Não nasci, não, cara, não nasci no meio, não nasci num meio católico, né? Lá na Espanha tem essa mesma lei na Espanha e em Portugal, que é uma lei chamada Lei dos Binei Anussim. O que é a Lei dos Binei Anussim? É cara que tem descendência judaica e aí ele, por algum motivo
se converteu, a família dele se converteu no meio do caminho, ou ele sofreu algum tipo de perseguição, foi expulso e se tornou cristão novo, né? E aí, cara, o meu sócio falou, cara, pelo seu nome, pela cidade da sua família, vai atrás disso. Aí eu fui atrás, cara, e aí apareceu, né? Você procura, você acha. Aí apareceu a coisa, é um negócio recente, é uma coisa bem complicada, assim, pra mim, né? Porque a comunidade não te aceita de volta, assim, tão facilmente. Você paga um pedágio, não é um pedágio teu, cara, é um pedágio, sei lá, do tua avó, teu avô, os caras... E aí, quando você fala, cara, eu tenho alguma relação com isso. Aí cheguei até o ano passado a fazer um exame de DNA, aí com o exame de DNA é uma red pill pessoal muito grande, né, cara? Que você acorda um dia e você fala, pô, sabia. É a mesma coisa que um dia você acorda e você fala, porra, sou preto, cara. Sim, aí você olha no espelho e você fala, mas eu não sou, cara. Você olha no espelho e fala, eu não sou isso aí, cara. Aí você fala, não, você é, cara. Tá aqui no teu exame de DNA, você tem 90% de nigeriano. Total, cara, total. É um conflito interno grande pra mim. Tô fazendo uma confissão ao vivo, mas eu, cara, sempre a questão religiosa foi um problema pra mim, né? Eu nunca consegui me adaptar, nunca consegui entender bem a mensagem. Sempre tive dificuldade de entender a mensagem dos caras, onde que os caras queriam chegar, né? E aí circulei. Depois teve uma época que eu me envolvi com budismo e tal. E agora, de vez em quando, dou umas flertadas e tal, leio muito, mas o pedágio que você tem que pagar para ser reinserido na comunidade judaica é muito grande. E é um pedágio que eu não quero pagar, cara. Eu fui para Israel já algumas vezes e tal. E, puta, a questão religiosa é complicada. Então eu vou, como você falou, eu vou tocando no espírito do punk espiritual, né? E o Pontes tem contato e participa do canal do senhor Gabriel Damasceno, que é administrador de uma influente página no Instagram chamado Acontecimentos Pós-Vaticano II, e o Gabriel é publicamente fiel de Dom Tomás. Ou seja, alguém claramente metido neste grande esquemão, passando aí visões políticas pelos fiéis da resistência, e ninguém faz nada. Agora sagraram um agente do Guin, um agente do Duguin, um duguinista, e aí? Vai dizer o quê? Botaram o concílio no bolso? Vocês estão de palhaçada? Vocês acham que nós somos cegos? Nós não vemos o que está acontecendo? Hoje está claro. Frei Tiago de São José preencheu o posto vislumbrado por Dom Williamson de, mais uma vez, bagunçar o sede-vacantismo e causar escândalos na tradição. O que é muito inteligente. Enquanto Dom Williamson não leva a culpa pelos escândalos do Frei Tiago, o Frei destrói o sede-vacantismo e divulga a imagem do seu aliado Dom Viganò e ainda prepara o caminho para um futuro conclave mundial. Meus amigos, não olhem as palavras de uma pessoa. Ah, mas eu já me confessei com Dom Williamson, eu já visitei, eu assisti muita conferência dele, não sei o que. Não vejo o que as pessoas dizem. Não interessa o que ela está dizendo. Veja o que ela está fazendo. Vê se não é coerente com o que eu estou dizendo. Vê se não é coerente o que eu estou afirmando aqui a respeito de Dom Williamson, acerca de toda a sua história. É ou não é coerente em sempre estar do lado da briga e nunca contra a solução? Quando a hora é de briga, vai pra paz. Quando a hora é de paz, vai pra briga. Em vez de unir, espalha. Como? Escândalo. Sempre escândalos. Dom Williamson é coerente. Não pensem vocês, mas como é que um bispo que vai defender a missa tridentina, defende a missa nova, defende isso, defende aquilo outro? Isso parece um pouco incoerente. Não é? Tá dentro do plano? O plano é ferrar você. O plano é não deixar a tradição vencer. É óbvio. É óbvio. Se eles irão fingir ou não que não conhecem os perigos do duguinismo, se os que sabem serão omissos ou não, eu não sei. Mas eu não posso deixar o meu compromisso com a verdade e nem desapontar você que está me assistindo, você que me dá a sua audiência, a sua confiança. Não posso desapontar. Eu vou falar quem é o duguinho e o perigo do duguinismo. E não interessa o que vai acontecer comigo, consequência, problema, não interessa. O duguinho é gnóstico. Isso já seria bastante para querer se afastar dele e de quaisquer de seus projetos e planos.
além de gnóstico, é literalmente um satanista em sentido estrito. Eu já mostrei o vídeo, vou colocar novamente, um culto a Baal, uma blasfêmia pública a Santa Cruz do Nosso Senhor. Aqui falando da manjedoura de Nosso Senhor, blasfemando contra Cristo. O homem é macumbeiro, feiticeiro, satanista. Não é exagero. Não é que ele é um homem mau, não, ele é perverso mesmo. E bem, Dugin elaborou uma teoria política misturando absolutamente tudo o que é anti-ocidental numa síntese maluca de René Guénon, nazismo, fascismo, marxismo, islamismo, paganismo, Júlio Zévola e ainda pode ser acrescentado qualquer outra coisa. É um samba do crioulo doido da teoria política. O objetivo do Dugin não é propor alguma coisa, é simplesmente fazer uma união de tudo que é anticatólico e anti-ocidental. Para entender bem o que o gnosticismo de Dugin tem a ver com o tema aqui tratado, além de todos os fatos já apresentados, precisamos entender sobre as infiltrações gnósticas que aconteceram na Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Eu peço ao ouvinte que fique aqui comigo. Nos próximos minutos eu darei uma enxurrada de informações, mas todas elas serão sintetizadas logo depois em perguntas objetivas. Então, se você por acaso não estiver entendendo, confia, escuta, que com as perguntas tudo vai ficar mais claro, certo? E claro, todos os links estão aqui na descrição. Quem quiser continuar os estudos e ir mais a fundo, as fontes estarão todas aqui na descrição, beleza? A infiltração gnóstica que pouco se comenta no meio tradicional é a de Jean Borrellat, na revista do Instituto São Pio X. Jean Borrellat escreveu artigos na revista da universidade e foi colocado lá por influência do reitor do Instituto São Pio X, o padre Laurence. E o Jean Borrellat só foi expulso porque o católico tradicional francês Jean Vacquier jogou o dossiê do Borrellat na mesa do Dom Lefebvre e o Monsenhor teve que intervir e expulsar o gnóstico do Borrellat. Anos mais tarde, a Fraternidade escreveu um livro com o prefácio de Dom Tissier contra o Borrellat, mas convenientemente omitiram a passagem deste pela Fraternidade. Tá? Essa história aqui ela é contada no Virgo Maria, que é o site dos alunos do Jean Vacquier, o Alan Pascal e todo este pessoal. São os alunos do Jean Vacquier, então eles contam ali. E também tem o outro site que eu estou mostrando aqui, o print na tela, que ele dá o número da revista em que o Jean Borrellat tinha os seus artigos e etc. e tudo mais. Então isso aconteceu de fato. A outra infiltração, também muito conhecida e muito divulgada, é a infiltração gnóstica de Rama Coomaraswamy, no seminário da Fraternidade nos Estados Unidos. Eles comentam muito essa infiltração porque ela é falsamente atribuída aos sedevacantistas. De fato, o Rama foi professor durante um tempo, creio que 2 ou 3 anos no máximo, no seminário. Mas quem colocou o Rama para dar aulas no seminário da Fraternidade nos Estados Unidos foi o hoje sede privacionista e na época reitor do seminário, Padre Sanborn. Sanborn fez uma visita apostólica à Polônia no ano passado e esse ano Dom Williamson sagrou um polonês sede privacionista. Há alguma conexão? Eu não sei, mas fato é que o nova-iorquino Sanborn colocou o Rama para dar aulas no seminário. Isso aí é fato. É preciso nos alongarmos em alguns estranhos paralelos entre Rama e os nossos dias de hoje. Rama Coomaraswamy, depois de ser expulso da fraternidade, acabou se tornando conclavista e foi ordenado padre numa linhagem gnóstica de veterocatólicos. Anos depois, ele,
Rama participou de um conclave na Itália que acabou elegendo o antipapa Lino II. Duas coisas são muito interessantes desse conclave. Primeira, a presença do bispo Emanuel Corabi, e a segunda, a presença do Dr. Homero Jorras. Frei Tiago tem ligação com ambos. Frei Tiago atualmente busca os santos óleos, óleo de crisma, óleo do batismo para as cerimônias, com um bispo inglês chamado Michel French. Esse Michel French foi ordenado pelo Emanuel Corabi. Qual o problema? O problema é que o Corabi era um agente da KGB. Então, vocês estão vendo aí na tela um trecho do documento que foi descoberto quando abriram os arquivos do Serviço Secreto de Moscou, do Serviço Secreto Tcheco, com a queda da União Soviética. Que aí abriram os arquivos, procuraram lá o nome Emanuel Corabi, tá lá, Emanuel Corabi, KGB, agente. Então assim, Rússia! Rússia! Tá sempre aí, né, Rússia? É incrível, mas é inacreditável. E além disso, o Dr. Homero Jorras é um conhecido conclavista, que já trabalhou com o bispo Mark P. Varunas, da CMRI, que é um dos poucos bispos trades no mundo que tem missão na Rússia. Homero Jorras está, hoje, novamente sendo promovido no Brasil devido à influência do Frei Tiago e do canal Tietus Fidelium ligado à CMRI. Esse assunto do conclavismo, ele ainda necessita ser melhor investigado, dada a alta complexidade do tema. Mas, infelizmente, os responsáveis pela expansão do conclavismo são Monsieur Tuque e Monsieur Lefebvre, embora eu ressalte aqui veementemente que eu não os considero culpados e creio firmemente que eles foram enganados. A história é a seguinte: pelo final dos anos 70, Dom Tuque e Dom Lefebvre tinham uma razoável cooperação, e chegou em Econe o pedido para que fossem atender uma comunidade católica na Espanha, chamada Palmar de Troia. Dom Lefebvre estava ocupado e não pôde ir, então pediu que Dom Tuque fosse e ele foi. Ali, desgraçadamente, aconteceram algumas sagrações episcopais válidas, e depois de terem as ordens, o líder do Palmar de Troia simplesmente declarou que Nossa Senhora o tinha escolhido como Papa. E boa parte das linhagens conclavistas do mundo derivam indiretamente do Palmar. Então isso aí é uma coisa muito baixa que a gente tem que primeiro nos perguntar o seguinte: quem foi que deu a ideia para Dom Lefebvre aceitar ir? E quem foi que deu a ideia para Dom Lefebvre falar, em vez de mandar você, vai o Dom Tuque, o vietnamita aí? Sim, alguém aí já sabia disso, alguém estava com má intenção. O Palmar de Troia foi uma seita em sentido estrito. Dali veio pedofilia, atentado contra a própria vida, todas as coisas características de seita, e existe o pensamento de que muito provavelmente Dom Tuque tenha sofrido uma espécie de hipnose. A história que eu escutei é que, durante lá as orações, aparições de Nossa Senhora, o antipapa deles lá, o Domingues Martínez, ele pegava o menino Jesus no braço e iam tocando aqueles tambores, né, aquelas músicas assim, criando aquele ambiente de euforia, balançando o suposto menino Jesus no braço, entregou o menino Jesus nos braços do Tuque. O Tuque não entendeu o que estava acontecendo, marcou no dia seguinte a sagração e sagrou. E daí vem uma boa parte da linhagem conclavista do mundo inteiro, dessas sagrações do Tuque e do Palmar. Claro que muitas delas viraram inválidas porque eles alteraram o missal, virou uma confusão gigantesca lá dentro, enfim, é outro rolo. Mas qual é o ponto? Sei que talvez possa parecer confuso, dado as muitas informações e dadas rapidamente, mas aqui nós já podemos fazer uma pergunta. Será que novamente um plano de preparação para um futuro conclave sob influência russa está se aproximando? Será que o que não deu certo em 94 pode ser novamente tentado hoje? Essas possibilidades foram levantadas pelo Remy no site Virgo Maria em 2010. E pasmem, nesse artigo ele levanta a possibilidade de uma reunificação do chamado três ramos do cristianismo: o catolicismo romano, anglicano e oriental. É muito comum, no meio tradicional, nós ouvirmos falar da conversão de um grande país protestante do norte, e muitos atribuem isso à Inglaterra, e também já foi tentado diversas vezes no meio trad, no meio católico em geral, emplacar a narrativa de que após a tal consagração da Rússia por João Paulo II, a Rússia teria de fato se convertido e Vladimir Putin seria o herói que salvaria o Ocidente da invasão muçulmana. Pergunta: alguém se lembra da religião de Dom Williamson antes dele se tornar católico?
Don Williamson era anglicano. Seus irmãos ainda são anglicanos, e sua mãe foi velada numa igreja anglicana. A conversão de Don Williamson foi tardia e, no mínimo, interessante. Richard Williamson nasceu em 1940 e se graduou em letras pela Universidade de Cambridge no fim dos anos 50 e início dos anos 60, e após a graduação morou 2 anos no continente africano. Além de ter morado em Gana durante um período em que ele deu aulas no Gabão, lá ele conheceu o ministro luterano Albert Schweitzer. Esse teólogo era da alta sociedade inglesa, tendo ganhado um Nobel da Paz e tendo sido feito membro honorário da Ordem do Mérito pela Rainha Elizabeth II. Segundo reportagem do Daily Mail, quando Williamson voltou à Inglaterra em setembro de 65, ele deu aulas por 5 anos no Colégio Público de St. Paul. Nesse período em que dava aulas, Richard Williamson conheceu uma das pessoas que, segundo ele próprio, seria uma das que mais o impactou em sua vida. Estamos falando de Malcolm Muggeridge. Ao ouvinte brasileiro, eu peço muita atenção no que eu vou dizer. Até hoje, isso não chegou em língua portuguesa e pouco ou quase nada foi dito em inglês. Quem primeiro fez esse dossiê foi o site Virgo Maria. O que eu direi são fatos. A imensa maioria de vocês nunca escutou falar sobre o que vai ser dito aqui, mas todos os fatos estarão comprovados aqui nos links da descrição e vocês podem conferir por vocês mesmos também. Eu vou dizer agora quem é Malcolm Muggeridge. Um pequeno adendo que é importante acrescentar: essa informação do Malcolm Muggeridge é bem difícil de encontrar porque apagaram da Wikipedia. Ou seja, você tem que saber a fonte que cita a fonte para descobrir a fonte. Claro, agora eu vou estar facilitando para vocês aqui, mas comparem. Nessa primeira imagem tá lá um monte de coisas que Don Williamson estudou em Gana e etc. Aí na segunda, que é a de 2008, já tem aí o link em vermelho, aí sim você consegue ver a descrição completa com as pessoas que ele conheceu e tudo mais. Por que será que esse nome sumiu justamente em 2008 e 2009? Muggeridge é filho de um socialista fundador do Partido Trabalhista Britânico e membro da Sociedade Fabiana. Malcolm foi comunista na juventude e morou na União Soviética durante os anos 20. Sempre a Rússia, sempre. Quando voltou para a Inglaterra, Malcolm alegadamente se desencantou com o comunismo e voltou a ser escritor na Inglaterra. Depois de um tempo, ele foi passar alguns anos na Índia e foi lá que ele conheceu Madre Teresa de Calcutá. Serviu ao exército durante a Segunda Guerra Mundial, foi amigo do homossexual Alan Turing e foi recrutado para trabalhar no Serviço Secreto Britânico. Para os que não conhecem a história, eu vou resumir rapidamente o que é o Cambridge Five. Esse é o nome dado para o grupo de 5 intelectuais estudantes de Cambridge que foram recrutados pela KGB nos anos 30. Quando a Segunda Guerra começou, eles foram recrutados pelo serviço britânico e assim atuaram como agentes duplos, vazando informações para a União Soviética. No fim dos anos 50 e início dos anos 60, foram descobertos e alguns deles se exilaram na Rússia. Mas por que isso é importante e o que tem a ver com Don Williamson? Malcolm Muggeridge foi uma das maiores influências na conversão e na personalidade de Don Williamson, segundo ele mesmo. Em seu livro Tread Softly, de 1966, Muggeridge relata que conheceu e conviveu com Kim Philby, um dos mais conhecidos Cambridge Five. E não somente isso, mas como Kim foi superior dele no serviço secreto britânico. Ou seja, enquanto Muggeridge trabalhava para o serviço secreto inglês, o superior direto dele no serviço inglês era o homem da KGB. Meus caros irmãos em Cristo, notem o seguinte: até conhecer Malcolm Muggeridge, Richard Williamson não tinha qualquer vontade de ser padre. Mas logo ao conhecê-lo e ser profundamente impactado por Malcolm, Williamson resolve deixar de ser anglicano para se tornar católico, e não somente um leigo católico, mas um padre, e não apenas um padre diocesano, mas um padre do seminário mais radical do mundo, que coincidentemente foi fundado no mesmo ano de sua conversão. É muita coincidência, é coincidência que não acaba mais. Vocês querem mais uma?
Me mostrem uma conferência de Don Williamson contra os anglicanos. Um artigo. Nada, não tem. Mas sabe o que tem? Don Williamson é perguntado durante uma conferência em 2016 sobre os anglicanos e responde: se você procurar a verdade e o verdadeiro culto a Deus, poderá encontrar um pouco dele em uma igreja anglicana. O canal em que esse vídeo estava foi deletado. Olha só. Mas é uma pena, porque eu encontrei esse vídeo. Então vamos ver o original Don Williamson aqui, né, falando dos anglicanos. Very good question. Very good question. All I can say is, seek. Our Lord says, "Seek and you shall find; knock and it will be opened to you." So, if you look for the truth and you look for the true worship of God, you may find some of it in an Anglican church, but if you start talking to the minister, probably his principles are most likely to be not completely true. Que lindo, não é? 50 anos de católico tradicional, já tem o que? Uns 30 anos de bispo, não tem um artigo, não tem uma conferência contra o que eu tenho encontrado contra o anglicanismo. Mas para passar pano, em 2 minutos de pesquisa na internet você já acha. É lindo, é muita tradição, muita. Vocês não estão convencidos? Vejam um trecho da conferência logo após a sagração de Dom Zenderras em 2016. To be a Catholic rather than a non-Catholic, because a Catholic has a much greater chance of getting to heaven. Como assim, Don Williamson? Há alguma chance de um não católico ser salvo? Assim, não é que eu tenho mais chance de ser salvo do que o não católico. O católico ele tem chance de ser salvo. O não católico não tem chance de ser salvo. Extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja católica não há salvação. Isso aí é provando que Don Williamson é um liberal e um agente do caos. Ele sabe enganar muito bem. Ele sabe ser muito tradicional, muito radical quando convém, quando ele quer. Para comprar briga na hora de fazer as pazes e ajeitar as coisas, ele é ótimo. Agora, para fazer paz com os inimigos, esse aí manja que é uma beleza. É a habilidade natural do homem. Papa Pio IX, além de ter chamado o dogma "não há salvação fora da Igreja Católica", como o mais católico de todos os dogmas, também ensinou na Mortalium Animus: só a Igreja Católica mantém o verdadeiro culto. Qual é o interesse de Don Williamson em relativizar a fé? Qual a diferença dele para um padre modernista? Pessoal, acorda! Não é por acaso, tem método. Lembrem-se, são 50 anos de coerência anti-solução. É coerentemente toda vez a favor de criar mais problema e contra arrumar solução. Acorda, tem método. Me digam, um filho de uma mãe rica pertencente à seita cristianismo científico, a mãe dele era agnóstica, evidentemente, e pai, pastor anglicano, estuda em Cambridge num período de notória infiltração da KGB, se forma, vai dar aula para um alto aristocrata da elite britânica na África, volta para a Inglaterra, conhece um homem que o marcou profundamente, que é filho de socialista fabiana, morou na União Soviética, trabalhou no serviço de inteligência britânico, subordinado ao soviético, e a esposa do Malcolm Muggeridge é a sobrinha da fundadora da Sociedade Fabiana. Aí o Williamson se converte com 30 anos de idade, vai direto pro recém-fundado seminário mais radical do mundo, consegue virar bispo, e 50 anos depois de conhecer o Malcolm, sagra um agente russo e diz que a Santa Rússia vai salvar o mundo. Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Tá na cara. É óbvio. É um infiltrado. É evidente, tá escancarado. Olhem só, o brasão episcopal de Don Williamson, que coisa linda. É uma rosa e uma cruz. Eu recomendo que quem se interesse leia o artigo no Virgo Maria sobre o tema. Mas depois de todas essas milhões de informações até aqui, eu não julgo nem um pouco irrazoável conjecturar que sim, possa ter alguma relação com a ordem maçônica dos Rosa Cruz. Tem uma rosa e tem uma cruz. Pesquisa aí quantos brasões de bispo vocês conhecem que tem rosa e cruz. De um anglicano. Lembrando que na Inglaterra, quem controla a maçonaria e a igreja anglicana são os Rosa Cruz. Ou lá, eles estão todos muito misturados. Essa coisa aí, vocês entenderam? Então, é curioso ou não é? E vejam o afeto
o afeto com que... não, mas cadê a prova? Que Don Williamson é pupilo desse Malcolm Muggeridge. Aqui vocês vão ver a homenagem postada no site da Fraternidade quando o já bispo Williamson soube da morte do seu mentor. Eu vou ler aqui para vocês e vou compartilhar na tela também. Sociedade São Pio X, Distrito da Ásia, pequenas biografias, Malcolm Muggeridge. Vou colocar aqui em português para vocês, tá? Vou fazer uma tradução livre aqui junto com o Google e fazendo uns pequenos comentários. Então, Malcolm Muggeridge, inúmeras almas que buscam a Deus devem-lhe muito, muito. Eu era um deles. Ah, meu caro Malcolm, descanse todo o caminho sempre que ele ofendeu. Quando voltei para a Inglaterra, depois de 2 anos na África, eu estava perdido e procurando por uma voz de sanidade ou representante de valor, e destacando-se em condenação articulada, mas implacável no século XX, não deixando nenhuma chance de apelo, foi Malcolm Muggeridge. Então, um dia, peguei uma bicicleta e fui até a sua casa, em Sussex, para vê-lo. Não me lembro de haver anunciado minha, sem nenhuma importância, visita com antecedência ou não. De qualquer forma, ele e a sua esposa Kitty me receberam com muita gentileza. Me sentou para almoçar e conversamos, e ele ouviu. E ele essencialmente entendeu tudo que meu querido garoto tinha a dizer sobre os problemas de ensinar jovens abandonados em Londres no século XX. Tenho boas lembranças de talvez meia dúzia de visitas a Malcolm e Kitty nos anos seguintes, ou seja, continuou visitando bastante. Estou, de certa forma, me vangloriando de ter sido um amigo especial deles. Vocês vejam assim que a intimidade é grande. Um amigo especial deles. Apenas de que Malcolm foi um bom amigo para mim. Um amigo necessitado, como não tenho dúvida de que ele foi, para centenas, talvez milhares de abandonados espirituais do século XX que fizeram, assim como eu fiz, a peregrinação ao sábio de Park Cottage. Olha como ele se refere a Malcolm. Sábio de Park Cottage. Não, do jeito que eu estou falando aqui, parece que o homem é um santo. Parece que o homem, assim, é catolicíssimo. Como Deus é bom, continua Don Williamson. Acho que se Malcolm fosse um católico romano de pleno direito na época, eu talvez não tivesse chegado perto dele. Ou seja, o que o atraiu não foi o catolicismo. É o jeito que ele falava, com a sua mente perspicaz, independente daquilo outro, e com a sua sabedoria e bondade de coração manifestadas no seu ouvido atento e calorosa hospitalidade. Ele me ajudou muito na época em que deixei Londres e fui antes dele para a Igreja Católica. Ah, meu querido rapaz, agora és um membro de carteirinha. Foi sua saudação a mim quando eu visitei em seguida no sul da França. Ah, meu querido rapaz, agora você é um membro de carteirinha. Lembro-me de como fui com eles a uma missa local. Algo que ele me contou que ele e Kitty faziam todos os dias, e como eles se sentavam no fundo. Parênteses, Don Williamson se converteu em 70, ou seja, provavelmente essa aqui já é a missa nova. Então ele foi lá assistir missa nova com 2 não católicos, porque nesse período aqui, o Malcolm ele tinha acabado de começar a se dizer cristão desigrejado. A Kitty não tinha muito bem religião ainda, enfim, é uma confusão aí. Aí eles foram lá e você veja a descrição de como Malcolm assistia a Santa Missa, tá? Vejam só. E assim, outra coisa, como é que 2 não católicos vão todo dia na missa? Isso não é normal. Isso não é normal. Deve ter alguma coisa errada. Isso é óbvio. Tô louco. Isso é óbvio. Muito bem. Né? Agora a descrição. Malcolm me disse que a ideia mesmo de receber a comunhão era algo ainda estranho para ele. Mas a reverência com que ele assistia à missa, como descrevê-lo? Esse homem de cabelos brancos, retirado para os fundos da igreja escura, com a companheira de sua vida ao seu lado e com anos de vida e de batalhas da vida atrás dele. Várias décadas de esforço e questionamento, todos caíram em silenciosa homenagem diante do grande mistério em que ele pressentiu, mas ainda não conseguia discernir. Don Williamson está falando que existe o mistério da missa nova.
Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Então, a mãe do Don Williamson morreu no ano 2000. Vê se tem uma nota desse tamanho assim pra mãe dele. Não, sei lá, uma personalidade política aí, um bispo importante do passado, um padre amigo dele, tem nada. Agora o Malcolm Muggeridge é um negócio, você fala assim, nossa, mas assim, é muita parceria mesmo, olha, é uma influência grande. E portanto não foi uma surpresa quando, talvez uns 10 anos depois, ele, Malcolm e Kitty ingressaram na igreja. Obrigado. No entanto, os leitores católicos dos seus vários livros autobiográficos podem ficar surpreendidos pela sua escolha não católica de heróis, com exceções, é claro, do grande Santo Agostinho, a quem ele amava. Então, isso aí tem várias fontes dizendo que as pessoas que mais influenciaram o Malcolm Muggeridge. Aí ele fala Santo Agostinho, fala William Blake, fala Leon Tolstói, ou seja, fala uma série de autores assim que nenhum é católico. Então, assim, como é que esse cara se converteu ao catolicismo? Depois a gente vai mostrar como é que ele se converteu ao catolicismo. Assim. E outra, catolicismo, porque assim, na década de 80, o Malcolm, ele chegou no catolicismo em 82. Já existia fraternidade, o Williamson já era padre, vai dizer o quê? Ah não, chegou na igreja, conciliar, novos ordos, e tá tudo bem. Encontrou a fé. Hã? Uai. É Don Williamson, sendo liberal de novo quando convém. Parece que aí é bem inconveniente nesse caso. Eu tenho essa impressão. Infelizmente, nunca mais encontrei Malcolm depois que ele se tornou católico. Por isso, não posso ter certeza de como ele evoluiu. Mas suspeito que ele entrou na igreja pelo coração, atraído especialmente pelo exemplo e pelo contato da Madre Teresa de Calcutá. Pasmem, pasmem. O mentor de Don Williamson foi o principal responsável por popularizar a santa modernista no mundo ocidental, porque ele gravou com ela um documentário na Índia e usou os contatos dele na BBC para divulgar e fazer uma entrevista na BBC com a mulher. Ou seja, o responsável pelo fenômeno Madre Teresa de Calcutá foi simplesmente o mentor de Don Williamson. Mas que influência maravilhosa que esse cara teve em milhões de almas. E Don Williamson está criticando? Não! É um plano assim que, ó, passa com força. Passa com força. E aí tá, mas eu quero dizer para os leitores que a cabeça de Malcolm era católica. Quantos reitores católicos de uma universidade de prestígio renunciaram, como ele fez, anos antes de se tornar católicos, em protesto contra a disponibilização de contraceptivos no campo? Não, do jeito que ele fala aqui, parece que assim, não, ele sempre foi um moralista. Você vai ver a moralidade assim dele daqui a pouco, tá? Já chegamos nesse ponto, pra vocês entenderem. Ele, Malcolm, acreditava com sinceridade em muitas coisas que muitos católicos tinham simplesmente abandonado. De qualquer forma, ele era um farol na escuridão para muitas das renúncias espirituais do nosso tempo como eu. Querido Malcolm, obrigado e adeus. E aqui ele deixa um pequeno versinho, né? Terra, não pressione com força sobre esses ossos de Malcolm, odiador de... Eu vou ler aqui na minha tradução esses versos porque o do Google Tradutor ficou um pouco complicado. Terra, não pressione com força esses ossos de Malcolm que odeia farsas. Para subir, eles estão agora muito cansados, mas nada irá detê-los mais tarde. Ou seja, está dizendo aí que o homem vai subir na ressurreição. O homem é católico. Cara, é inacreditável. Sabe uma coisa que Don Williamson se esqueceu de mostrar? Que o Muggeridge se converteu lendo a Humane Vitae de Paulo VI. É a Humane Vitae de Paulo VI. E aqui está o artigo do site up.com, vou deixar na descrição, a notícia de 82 de quando Malcolm Muggeridge se converteu, que ele era uma personalidade na Inglaterra, tá? Muggeridge começou a carreira no Guardian, jornalismo. Então, olha, a ideia de virar católico estava na minha mente por muitos anos. E ele... Deixa eu colocar para português,
E ele se tornou cada vez mais religioso nos últimos anos e se juntou à comunhão anglicana. Ou seja, quando o Don Williamson se tornou católico, o Muggeridge não era nem anglicano, ele não era nada. Aí depois da conversão de Don Williamson, o Muggeridge vira anglicano. E aí quando ele vem para a igreja conciliar, para a igreja, aspas, católica, olha o que ele diz. Mas finalmente rejeitou os sacerdotes gays e a confusão doutrinária da igreja britânica. Da igreja anglicana. Pelo amor de Deus, gente, como é que alguém assim... Não, eu cansei de padre gay. Se você aceitou o padre gay por um momento... Não, agora eu não quero mais. O quê? Você não tem uma rejeição completa e absoluta? Vocês não entendem aqui? Ah, não. Então, tinha padre gay, eu cansei. Isso não existe. Isso não existe. Muggeridge era comunista na graduação de Cambridge e tal... Aí aqui. Ele disse no sábado que o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, missionária católica romana, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 79 por seu trabalho com os pobres na Índia, o inspirou. Olha só. Aí, não, e vocês vão ver, tá, pessoal? No final eu vou contar pra vocês aqui como é que eu espero que as coisas vão andar daqui pra frente. Mas aguardem coisas do tipo: ah não, Mateus, mas veja bem, Santo Agostinho se converteu. Então por que essas pessoas não podem se converter? O senhor está dizendo isso, mas olha, que bom que eles deixaram o pecado e se converteram. É isso mesmo, confia, tá? Voltando aqui para o nosso roteiro, eu estou colocando aqui numa imagem agora um grande esquema que o site Virgo Maria fez sobre a ligação de Don Williamson com esse pessoal da Sociedade Fabiana e a coisa toda. Mas você vejam, o Richard Williamson tem a ligação com Malcolm Muggeridge, o pai do Muggeridge é membro da Sociedade Fabiana, o Muggeridge é casado com a Kitty Dobbs, a Dobbs é sobrinha da Beatriz Webbs, que é fundadora da Sociedade Fabiana. Ou seja, o Muggeridge é da cúpula fabiana da Inglaterra, tá? O Muggeridge está assim, por trás de muitos acontecimentos interessantes. E isso aqui é tudo gnose, claro. Aqui, ó, Sociedade Fabiana para Sociedade Teosófica é dois palitos, é basicamente a mesma coisa. Quem conhece aí sabe. E bem, tudo isso aqui, né? Fora que a mãe dele, mãe do Don Williamson, é uma da seita gnóstica do cristianismo científico, que tem ligações esquisitas aí também com essas seitas do tipo, com as altas cúpulas aí, Bilderberg da vida, essas sociedades secretas que existem aos milhares na Inglaterra, né, das altas elites, Sociedade da Mesa Redonda, essas coisas todas. Então, cara, isso aqui é só para vocês conseguirem apreciar um pouco do tamanho da treta que tá metido no Williamson. E perdoe-me, agora voltando aqui para mim, perdoe-me por ser redundante e talvez até maçante, mas é preciso ser dito. É preciso que se entenda muito bem quem é Don Williamson para que se compreenda o tamanho do problema que é Dom Vigano e Dugin. Vocês acham que já acabou tudo sobre esse Malcolm? Meus amigos, esse homem era um completo depravado, um degenerado moral, até uma conversão súbita a um cristianismo desigrejado, não influenciado por nenhum católico. Então você imagina esse tipo de conversão dele, súbita. Eu sou obrigado a contar alguns casos com detalhes e peço perdão aos ouvidos piedosos. Os que não quiserem ouvir, por favor, adiantem o vídeo para 1 minuto que está aparecendo aqui na tela, porque eu vou falar no detalhe, eu sou obrigado a fazer isso, tá? Vou deixar aqui alguns segundos para você passar o vídeo caso você precise. Muito bem, continuando. Foi denunciado no livro, contando os bastidores da BBC nos anos 50 e 60, que Malcolm tinha o apelido de Gropper. Me perdoem a baixeza. Ele passava a mão em todas as mulheres da redação. Ele assediava as esposas de seus amigos, e não preciso nem dizer que este grande exemplo de caráter para Don Williamson traía recorrentemente a esposa. Muitos amigos, por conhecê-lo, romperam a amizade quando ele começou a ser o moralista cristão na televisão, porque não aguentavam a sua hipocrisia, sabia que eram duas caras, safado. Na biografia de Malcolm, escrita por Ingrams, é relatado um caso em que um amigo dirigia, a esposa de Malcolm estava no banco do passageiro e Malcolm e a amiga, Patrícia, estavam no banco de trás. Malcolm, então, começou a passar a mão em suas pernas, e a senhora, depois de o mandar parar, quebrou um de seus dedos.
Kitty, a esposa de Malcolm, continuou calada e olhando para frente sem dizer uma única palavra. Um caso mais medonho do que esse foi num jantar chique em 63, na França. Sua esposa Kitty estava internada e depois de visitá-la foi jantar com uma família amiga. Depois de ficar embriagado, Malcolm começou a esfregar embaixo da mesa tanto a esposa quanto a filha do amigo. O homem, quando se deu conta, deu um tapa na cara dele, saiu do restaurante e nunca mais disse uma palavra para o Malcolm. Um caso, a própria sobrinha, ainda viva, presidente da Malcolm Muggeridge Society, diz que o seu tio não era santo e que fez muito mal a pessoas próximas. Tudo isso aqui que eu estou falando é publicamente noticiado em jornais sobre o mentor de Don Williamson. Eu não estou indo atrás de fofoca. É fato público na Inglaterra. Todo mundo sabe. Então, também no Daily Mail tem uma matéria muito interessante com a babá e funcionária doméstica de Don Williamson, que morou por 20 anos na casa da família. No enterro da mãe, que faleceu no ano 2000, Don Williamson foi recebido pela senhora Edna. Algumas coisas que eu vou falar aqui podem ser um pouco chocantes, mas não tem nenhuma, como eu diria, baixaria, certo? Eu vou apenas ler o que está dito aqui no jornal. Não são palavras minhas antes que alguém me acuse de insinuações aí. Eu estou apenas passando a fonte para frente. Muito bem. Aqui, vou colocar em português. Essa aqui é a notícia no site Daily Mail. A notícia escrita em 2009, quando o Don Williamson fez as suas falas polêmicas que, bem, deu um problema todo aí. Quem sabe se eu falar que o YouTube derruba. Muito bem. Ellen Williamson, de 93 anos, foi enterrada na igreja de Santa Maria, Buckingham, que é uma igreja anglicana. Nota, tá? O filho mais velho subiu ao púlpito e leu uma breve história sobre a própria vida que ele havia escrito. Uma história da vida da mãe dele. A dona Edna Andrews, isso aqui é muito interessante. A governanta da família por 20 anos. O viu crescer e emocionar a família, ganhando uma bolsa de estudos para estudar literatura inglesa na Universidade de Cambridge. Muito bem, ela dizia o seguinte, que o Williamson era uma pessoa adorável, tal, gostava bastante dele, não entende essas afirmações complicadas de Don Williamson, né? Mas aí prosseguindo, aqui sobre os pais de Don Williamson. Os pais de Don Williamson. O pai dele era um trabalhador que trabalhava numa firma financeira e a mãe era filha de pais americanos nascidos na França, ou filha de pais franceses nascida na América. Não lembro bem mais um dos dois. E a família da mãe do Don Williamson, ela tinha dinheiro. O pai tinha alguma coisa, mas a mãe tinha dinheiro. Aí bem, olha só. Aqui. Francamente, a senhora Edna falando sobre Don Williamson, tá? Sobre o Williamson que ela conheceu de 20 anos junto. Francamente, eu não achava que ele percebesse muito o que podia estar acontecendo com seu pai e seu irmão no trabalho. Ele estava pensando em se tornar padre por essa altura, e estava principalmente em um pequeno mundo, ou seja, num mundinho próprio. Ele era o mais bonito dos 3 irmãos, mas nunca teve uma namorada. Para ser honesto, eu pensei que ele era gay. Aqui, o som da música é pornográfico, basicamente do Williamson falando sobre a questão das músicas, que tá certo, mas aqui algumas pessoas, alguns amigos conhecidos das antigas vão comentar. Don Williamson, quando foi professor na escola de São Paulo, os alunos gostavam bastante dele, ele praticava remo, fazia debates, concerto com os alunos, é o que é relatado aqui. Aqui um relato de um conhecido católico. Ele é terrivelmente vaidoso. Você pode ver que a partir das vestes que ele usa, pode ver isso a partir das vestes que ele usa e o corte sua batina. Ele é sempre tão tremendamente elegante e polido, e muitas vezes cercado por jovens desarrumados que o adoram. Ele adora ser o centro das atenções. Um colega católico inglês de longa data diz: ele, Williamson, é obviamente um homem muito irritado. Ele está engatilhado o tempo todo a ponto de se estressar a qualquer coisa, a qualquer momento.
Há muito tempo suspeito que ele tem problemas com sua sexualidade, porque ele vomita veneno de acampamento sempre que a questão da homossexualidade é levantada. Ele é absolutamente obcecado com desvio sexual de qualquer tipo. Estou citando o que está na matéria. Lembrando. Esse fato aqui me chamou muita atenção. Quando o pai de Don Williamson morreu em 87 e deixou algum dinheiro, 7.000 libras, ele escreveu um bilhete para a senhora Edna e deixou um cheque com metade desse valor. Eu fiz as contas aqui, ele recebeu aproximadamente uns 60 mil reais, o que dá... Não, perdão, ele recebeu aproximadamente 120 mil reais e deu 60 mil reais para a mulher, para a dona Edna. Eu achei bem curioso, porque convenhamos, é um tanto quanto generoso, né? Metade da herança. Me perguntei, pô, interessante, hein? Interessante. Isso me trouxe de volta uma conversa que tivemos quando ele estava em casa de Cambridge, e ele me perguntou se eu achava que ele seria um bom padre. Eu disse a ele, não, porque você nasceu em berço de ouro. Aqui é uma expressão inglesa que não consegue traduzir, né? Mas em berço de ouro. E aí ele apenas riu. Bem, voltando aqui para mim. Eu não acredito que essa notícia tenha sido feita com a mais católica das intenções, tá? Não acredito. Agora, botaram testemunhos. E aí, tem 15 anos que essa matéria tá no ar e ninguém negou nada até agora. Então é complicado, né? Mas, bem, já concluindo agora a nossa parte sobre Don Williamson, meditem, meus caros, meditem. Ex-anglicano, filho de pai pastor e mãe gnóstica, estuda em Cambridge durante o período de atuação da KGB. Vai para a África, conhece um alto aristocrata, volta e conhece um agente secreto do serviço britânico que teve contato com a KGB, um tarado, filho de pai socialista fabiano e mãe sobrinha da fundadora da Sociedade Fabiana. E esse cara morou na União Soviética e frequentou a casa do Victor Rothschild durante a guerra. Popularizou a catolicismo Madre Teresa no Ocidente e depois de conhecê-lo é altamente influenciado e marcado por ele, se convertendo imediatamente ao catolicismo tradicional, virando padre no seminário mais radical do mundo, conseguindo ser bispo, ao passo que a coberta pedófilo e a sua ex-babá pensava que ele era gay, e por fim sagra como bispo um agente russo. Eu sei que para muita gente pode ser duro, mas olha, a verdade é a verdade. Pequeno adendo que é importante acrescentar, o Dugin compartilhando alguns tweets do Viganò citando Viganò dizendo que a culpa é da OTAN, que a Rússia é a terceira Roma, chamando Moscou de terceira Roma, uma prova inequívoca da cumplicidade dos dois, da cooperação entre os dois. O Viganò dizendo que a culpa da guerra na Ucrânia são das potências ocidentais, os movimentos LGBTQI+, não sei o que. E aí um print de uma mensagem que tem também em vídeo, vocês podem encontrar com uma certa facilidade, uma mensagem que o Viganò mandou parabenizando a fundação do movimento russófilo, ou seja, é inegável que eles trabalham juntos. E agora eu vou passar um pequeno vídeo de um padre do YouTube, aí, de um vídeo de 3 meses atrás, citando um elogio do Monsignor Williamson aos judeus. And this is where Bishop Williamson's compliment comes in. I had the pleasure of visiting him a couple of months ago, and he said that God created the Jews to run the Catholic Church. Então, aqui um trecho de uma entrevista de 2006 de Monsignor Williamson defendendo Putin, a seguir um convite de um jantar, de um evento que o Viganò participou junto com judeus famosos do mundo inteiro, e a seguir eu vou colocar um trecho que o Viganò fez alguns anos atrás, num jantar para judeus dos Estados Unidos. E bem, aqui eu não estou tentando implicar nada, só lembrando que quem tem as frases conhecidas por antissemitismo não sou eu, é o Monsignor Williamson. Eu estou apenas evidenciando aqui a flagrante contradição entre as questões, certo? Então fiquem aqui com o vídeo. Thanks to Lord for the example of Rabbi Artur Shania, for your example in promoting everywhere with so large contact that we're able to establish during your life, together with many friends, this value of the religious freedom, of the freedom of the conscience. We cannot change the past. We're locked in.
We have to live with the present, but we can shape the future for our children and children's children. Entendeu? Então, por exemplo, eles fizeram a guerra da Ucrânia para dividir os ucranianos dos russos, porque a força dos ucranianos dos russos é muito grande. E a Rússia, mesmo tendo sido dominada pelo comunismo, a Rússia hoje seria a maior potência que poderia sustentar um verdadeiro Papa. E isso eu estou dizendo em conferências, as pessoas estão falando que eu estou doido, mas não é. É a verdade. O povo russo, em si, pela nobreza e pela firmeza de intenção que eles têm de manter o catolicismo, eles sim poderiam, numa verdadeira conversão, sustentar um verdadeiro Papa, mesmo que esse Papa tivesse que morar na Rússia. Entendeu? Mas o que tem que acontecer? E a desilusão é a visita da verdade, como diria uma pessoa conhecida minha. Para finalmente darmos prosseguimento à nossa exposição, eu recomendo fortemente os vídeos do TED Talk sobre o tema. E aproveito para apontar sua contradição. Os vídeos do TED Talk que estão aparecendo na tela são muito bons, os vídeos contra o duguinismo, sobre o perennialismo, sobre o olavismo, são muito bons. Mas o TED Talk só ataca quando convém. Até agora que o jogo virou, não, mas veja bem que não sei o quê. Olha, vejamos quem é o Dugin. Dugin é um gnóstico. No meu vídeo, que eu vou deixar aqui o cardzinho para vocês assistirem depois, no vídeo contra o Olavo de Carvalho, eu expliquei o que é gnose. Mas em suma, gnose é o pecado original de Adão. Gnose é a tentativa de subverter a ordem natural através de um poder oculto e libertador que está preso na criação. Gnose é a tentativa do homem ser Deus. E, por consequência, se Deus, atenção, tá? Se Deus está impedindo o homem de ser Deus, então Deus é mau e o anjo bom é Lúcifer, porque o Lúcifer vai libertar o homem da escravidão da lei de Deus. Sinteticamente, isso é gnose. Vocês entenderam? Gnose é você não gostar da realidade do jeito que ela é e, através de um conhecimento, você tentar ser Deus, se libertando da lei opressiva que Deus colocou sobre você. Isso é um pensamento gnóstico. Gnose é um gênero e não uma espécie. Existem vários tipos de gnose, e Dugin mistura todas elas, mas ele tem uma predileção especial pela gnose judaica, a chamada Kabbalah, tão combatida por São João Evangelista. There's nothing whatsoever new about populism, and there is nothing whatsoever new about the mystical faith and the wisdom of the people. These are very old ideas, and in my view, very old mistakes. Because one of the things that history shows... Kabbalah tradition is the greatest achievement of human spirit. My friend, I have studied the Kabbalah my whole life in the Hebrew language, and I'm here, and I have to tell you that it has absolutely nothing to do with the wisdom of the people. What history shows is that the wisdom of the people frequently becomes justifications for terrible crimes. Por que o Dugin é perigoso? O gnóstico ele é antiprogressista, então ele não gosta dessa coisa liberal e identitarista. E é aí que mora o perigo. Justamente por ser aparentemente conservador, ele consegue enganar muita gente. O Dugin é o tipo de cara que provavelmente acha muito imoral trair a esposa, mas não vê problema nenhum em participar de um ritual satânico. Entenderam? Este é o problema. Então ele vai ser contra essa coisa LGBT, ele vai ser contra, sei lá, esse negócio aí de identidade, imigração para todo lado. Não, ele gosta assim, de valores tradicionais de uma família, mas no segredo da casa faz lá sacrifício pra Baal, pra mata bode, é isso. Não é exagero, tá bom? Talvez fique até meio cômico falando assim, mas não é exagero, é exatamente isto. Dugin é o intelectual que coordena a geopolítica russa, como ele mesmo confessa nesse vídeo em que diz que a guerra na Ucrânia foi criação dele, fruto do seu trabalho intelectual. Aí vem um palhaço igual o Evandro Pontes dizer: ai, ele não manda nada. Não, ele é só um panfletário. Assim, não é, o Evandro Pontes não é idiota. Ele faz isso com um método, é para desarmar o ouvinte. Mas o Dugin é perigosíssimo.
O plano Dugin é criar uma síntese maluca de tudo que é conservador e antiliberal, anti-americano e anti-ocidental. O que ele quer é fomentar o caos, é destruir tudo e implantar o Império Eurasiano como sua nova ordem mundial. É a velha estratégia maçônica utilizada na Revolução Francesa. Solve et coagula, dissolver para refazer. Você usa a direita e a esquerda vem na frente destruindo tudo, passando o caos revolucionário, e aí você coloca a falsa direita, a falsa solução, que aí vem consertar os problemas do mundo. Ou seja, vindo um caos nessa terra, passando um caos revolucionário, as pessoas não vão esperar mais a solução vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vão esperar a solução vinda da Rússia. Se ninguém fizer nada, se todo mundo cair nesse papinho, é daí que vai vir o anticristo. É daí que vai vir o anticristo. É isso. Por quê? Porque o Dugin, a Rússia, manda na Igreja Ortodoxa Russa. Aí o que vai acontecer? Né? Vai acontecer o seguinte, se esse plano aí do Viganò, essas coisas todas adiantarem. Então, o Dugin e Viganò, mesma coisa, aí a Igreja Russa vai ter uma conversão, puxa, acabamos com um cisma de 1000 anos. Então agora a Igreja Russa se voltou em comunhão com a verdadeira Roma, e agora Roma está combatendo os erros do Bergoglio. E aí vai ter muito católico dizendo, nossa, graças a Deus, finalmente, agora vamos vencer. E é nesse momento que aparece o anticristo. É isso. Não caiam nesse golpe. Não caiam nesse golpe. Essas pessoas que são as mais piedosas aí, esses católicos, nossa, né, o Dugin vai na missa e depois está lá fazendo os ritual satânico, blasfemo. E vocês falam, nossa, não caiam nessa, gente. Não caiam nessa. É necessário, frase do Dugin, é necessário derrubar o catolicismo por dentro, fortalecer a maçonaria polonesa e os movimentos laicistas decentes, promover o cristianismo heterodoxo e antipapa. Por quê? Porque você vai destruindo o catolicismo de verdade, bota o seu próprio papa e pronto, coordena o movimento. Ninguém acredita lá em coisa nenhuma, gente. Acordem para a vida. Mas agora Dom William e a resistência deram as ordens para o agente do Dugin. Então agora o homem é bispo e pode fazer bispo para todo lado. Veja só que coisa. O catolicismo, Dugin dizendo, não pode ser uma garantia de defesa contra a nova ordem mundial, porque tem que ser um estágio de transição para essa ordem. A Polônia está em uma situação geopolítica trágica. Ambos, isto é, a nova ordem mundial e nós, eurasianos, isso Dugin falando, queremos privá-la do seu catolicismo. Dugin, René Guénon separa claramente a tradição da religião. Tradição é um conceito mais amplo do que religião. A ortodoxia é uma tradição, o catolicismo é uma religião. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, o catolicismo romano se encaixa dentro da tradição ortodoxa. Compreenderam? Isso é importante. A tradição é capaz de absorver elementos de outras crenças religiosas sem conflitos, enquanto a religião, por outro lado, entra em conflitos com outra crença. Portanto, você não consegue ser católico e muçulmano ao mesmo tempo, a não ser que você seja o Olavo de Carvalho. Mas, se você for da tradição ortodoxa, você pode ter elementos católicos e elementos muçulmanos, e elementos do que você quiser, entendeu? Aí o perennialismo do Dugin. Está relacionada, a religião, por outro lado, está relacionada a uma experiência histórica, atenção, diferente das igrejas oriental e ocidental após o grande cisma. Pois o Ocidente nem sempre foi puramente religioso, católico. Houve um período em que foi mais tradicional, ortodoxo. Após o grande cisma, no entanto, o catolicismo se afastou da tradição e se restringiu à religião. Olha só, nós perdemos assim a nossa tradição e agora nós só temos a religião católica. Oh meu Deus, como nós somos pobres, né? Mas o que ele está falando aqui, nós queremos, de algum modo, né, reunir o cisma do Oriente com o Ocidente para colocar a ortodoxia, a tradição ortodoxa, na Europa e acabar com a religião católica. E o homem é o parceiro do Dugin. É o parceiro do Viganò. Então vocês vejam. Novamente, como mostrado no último vídeo, o Viganò abrindo o congresso organizado pelo responsável da organização política de Dugin na Itália, a ligação sinistra entre Dugin, Viganò, Dom Cúzio, Marco Cosmo e Dom Williamson. Os prints aqui na tela, Dugin elogiando o Viganò,
Encontrei aqui também um documento no archive sobre a boa relação de Dom Vigano com os judeus. Aqui também um padre que diz que se encontrou com Dom Williamson e ouviu o maior elogio aos judeus de todos os tempos. E lembrando Dugin dizendo, a Cabala é a maior invenção do espírito humano. Meus caros, vamos aqui agora caminhar para a conclusão. A questão é a seguinte. Não caiam no golpe dos tradicionalistas. Isso é a falsa solução. Eu não tenho nada a ganhar fazendo isso aqui. Vocês sabem, quem conhece aqui sabe, eu coloco minha vida em risco falando esse tipo de coisa. Eu tô aqui literalmente falando dos planos dos donos do mundo. Com data, fonte, local, pondo minha cara. Eu não tenho porque te enganar. Eu só citei fatos aqui. 2 horas de fato. Então, se preparem, tá? Pra agora vocês verem coisas como pessoas que vocês não esperam no meio trad, no meio político, no meio de YouTube. Pessoas agora falando, nossa, estou me tornando católico. Nossa, esse Vigano é muito católico. Agora, olha, o Vigano é meu bispo. Não, né? Vocações aparecendo, todo mundo indo pra Itália para esse seminário do Vigano. Vai ser uma festa, tá? Uma coisa assim louca desse Vigano. Vocês se preparem para isso. Se preparem para dialética ser agora algo mais ou menos o seguinte. Então, mas esse Vigano já tá na Itália. Por que tem que obedecer o Papa Francisco? Não pode obedecer esse Vigano, não? Meus jovens, vocês estão achando o quê? Vigano vai ser o homem da tradição. O homem que é contra a pedofilia. Embora ele aceite ser ordenado, ser sagrado por Dom Williamson, né? O maior protetor de pedófilo da tradição de todos os tempos. Mas aí ele que é o cara de pedofilia, ele é o cara tradicional. Olha só, ele é tão piedoso que ele até aceitou ser consagrado sob condição. Olha só que coisa tradicional. Esse homem aí é católico de verdade, se converteu. Vai falar cada vez mais duro contra o Concílio Vaticano II. Vai falar muita coisa, mas você pode ter certeza. Vai falar da Rússia, contra a Rússia, aqueles errinhos superficiais. Agora, essa exposição que eu estou fazendo aqui de... Pelo amor de Deus, ali os caras são duguinista, ali os caras são gnósticos. Esse aqui é o plano deles, fazer um grande conclave mundial para unir todo mundo aí e preparar o caminho do anticristo. Eles não vão dizer isso, óbvio, mas vocês se preparem para cada vez mais bispos agora sair do modernismo e falar, não, agora eu vou trabalhar com Dom Vigano. Vai ser assim, uma criação de 2 igrejas. A igreja do Vigano e do Dugin, e a igreja do Bergoglio e do Biden. Ou seja, então a briga é o seguinte, é a falsa igreja das elites ocidentais e a falsa igreja das elites orientais. Resumidamente, é isso que vai acontecer. Só que as da elite oriental vai ter aquele aspecto tradicional. Agora você vai ver para todo lado Dom Williamson, o pessoal, não, vamos fazer aqui uma consagração de novo para a Rússia. Nossa, olha só, a Rússia se converteu. Rapaz, agora acabou o cisma, olha só como esse povo agora é católico. Então, nós temos que unir todo mundo aí. Não caia no golpe. Não caia no golpe. É desesperador o momento que nós estamos. Isso que Dom Williamson fez vai entrar para a história da humanidade, mas isso dado por gerações, porque as consequências disso serão inacreditáveis. Que Deus tenha misericórdia de nós, aos fiéis católicos. O que nós podemos fazer, objetivamente? Nós podemos rezar, nós podemos nos alertar e nós podemos não cooperar com isso daí. E nós podemos nos organizar para termos uma ação católica verdadeiramente tradicional. Percam as ilusões no clero. O clero, infelizmente, é isso aí. Ah, mas Mateus, você é sede vacantista, está falando isso do Dom Williamson só porque você não é da resistência. Assiste meus últimos vídeos do canal aqui e vê o que eu fiz com o meu bispo. Então você imagina o que eu não vou fazer com um bispo que está aí botando mão na cabeça de agente do Dugin, tá? Ah, não, eu tenho direito de fala. Eu acho que eu tenho esse direito. Agora eu posso falar. Então assim, não sejam reféns de sacramentos. Não sejam reféns de, ah não, eu tenho que estar aqui com o meu padre, porque senão como é que eu vou na missa? A missa, meus caros, a missa, para você ter as graças da missa, você tem que ter a fé católica. Se você está ali em comunhão com o anticristo, você pode comungar 3 vezes por dia que não vai te salvar. Você tem que acreditar, tem que ter a fé em Cristo. Entenderam? Vocês vão ver agora, assim, missa tridentina pra todo lado, toda esquina e tal, mas da igreja do Vigano, você vai? Una com o Vigano, una com o Dugin.
E aí? Então, doutrina. Rompam com quem tem que romper, não apoiem, não passem pano, sejam intransigentes. Da minha parte, é isso. Que Nossa Senhora de Fátima reze, rogue por nós, que Nossa Senhora de Fátima rogue por nós. Nossa Senhora de Fátima que disse que em Portugal sempre se manterá o dogma da fé, e se não houver a consagração da Rússia, os erros da Rússia espalharão pelo mundo. Então parece que o negócio agora vai ser nós aqui, pequenos portugueses, contra a grande Rússia, tendo apenas Deus do nosso lado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade da nação e do mundo. Sou Matheus Lassan, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal da Ação Restauracionista, comenta aqui embaixo, se inscreve, manda para os seus amigos, compartilha para as pessoas aí do seu círculo social, do grupo da sua missão, do seu priorado, da sua paróquia. Se você nem é católico, também compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você quiser fazer alguma contribuição com o canal para ajudar a manter esse apostolado de pé, eu te agradeço muito. O meu Pix vai aparecer na tela e tem aqui nas descrições também. No mais, eu desejo uma ótima semana a todos. Salve Maria Santíssima. Só Cristo é Rei.